Irmãos, resolvi fazer esse outro vídeo. Quem ouviu e viu o primeiro vídeo, o arrebatamento, depois o segundo vídeo, o Santo de Deus passará pela grande tribulação? Alguns ouvindo, irmãos, e vendo, estão questionando, dizendo, claro, irmãos, que cada um tem a sua interpretação, cada um tem a sua visão. Mas, irmãos, não podemos ir além daquilo que está escrito, para não ensoberbecer. Escrito está pelo nosso apóstolo. Também nós observamos também, irmãos, em Salmo capítulo 119, verso 60, a soma da sua palavra é a verdade. Irmãos, quer dizer, um pouco aqui, examinamos um pouco ali, outro ali, e entendemos a verdade. Por isso que o Senhor falou, examinar a Escritura, tens nela a vida eterna. Então, irmãos, alguns questionando, falando que nós já estamos no milênio. E dizendo também, irmãos, que Satanás está preso. Irmãos, devemos ser submissos àquilo que está escrito, para que nós não venha, irmãos, especular a palavra de Deus, ou fazer também ficção teológica, inventar coisa, irmãos. Devemos ser submissos àquilo que está escrito. É aceitar aquilo que está escrito para não inventar algo na palavra, irmãos. Já está tudo manifestado para nós, basta nós aceitar aquilo que está escrito. Irmãos, e dizendo também que o Santo de Deus vai passar pela grande tribulação. Se nós observar, irmãos, na Escritura, todos os eventos para a destruição, Deus sempre tirou o seu povo ou guardou o seu povo. Ainda tem uns, irmãos, dizendo que o Santo de Deus vai passar pela grande tribulação. Observa, irmãos, em Êxodo capítulo 9, verso 26, e a Saraiva feriu a todos da terra do Egito, tanto que havia no campo, tanto homem como animais, feriu também toda a erva do campo, quebrou as árvores do campo, somente na terra de Gósen, aonde estavam os filhos de Israel, não havia Saraiva. Irmãos, sempre o Senhor guardou o seu povo. Gênesis capítulo 6, verso 18. Mas contigo, Noé, estabelecerei o meu pacto. Entrará na arca você e contigo os teus filhos, a tua mulher, a mulher dos teus filhos. Entende, irmãos? Sempre o Senhor guardou. Se nós observar também em Gênesis capítulo 19, irmãos, verso 12. Então disseram aos homens... Algumas traduções, irmãos, estão homens, outros anjos. Então disseram aos homens a Ló, tem mais alguém aqui? Teu genro, teus filhos, tuas filhas, todos que estão aqui, tira fora dessa cidade, porque nós vamos destruir esse lugar, porquanto o seu clamor se tem avolumado diante do Senhor, e o Senhor nos enviou para destruir. Ao amanhecer, os anjos apertavam Ló, dizendo, levanta, Ló, sai daqui, você, tua mulher e os teus filhos, para que não pereça no castigo dessa cidade. E, irmão, estava divertindo. Sai daqui para que você também não venha a ser destruído. Eles, porém, demoravam, pelo que os homens pegaram na mão deles, da mulher dele, das filhas dele, e sendo o Senhor misericordioso, irmãos, assim tiraram fora da cidade. Irmãos, nós somos o sal da terra. Irmãos, uma mulher quando vai fazer um arroz, um pouquinho de sal tempera todo aquele arroz. Nós somos o sal dessa terra, irmãos. Nós vamos entender os anjos falando com Ló. Sai daqui para que você também não pereça. Irmãos, quando Deus tirar o seu povo dessa terra, irmãos, Ele vai derramar a sua ira. A ira de Deus são as 7 taças que está, irmãos, escrito em Apocalipse. A grande tribulação. Por isso Deus, irmãos, vai abreviar o dia para o santo, porque se o santo estiver aqui, irmãos, nem ele se salvaria. Vê a manifestação dos anjos a Ló, sai daqui para também você não perecer. Então, o Senhor vai tirar os seus santos, depois disso vai derramar a sua ira, porque haverá então uma tribulação tão grande como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, e não haverá mais.
Se aquele dia, irmãos, não fosse abreviado, conforme em Mateus capítulo 24, verso 22, se aquele dia não fosse abreviado, ninguém se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Por causa dos escolhidos, o Senhor vai abreviar, vai tirar os escolhidos. Porque se ele estivesse aqui, irmãos, a ira de Deus é tão pesada que nem ele salvaria. Conforme nós vimos aí o anjo falando com Ló. Nós observa também, irmãos, em Ezequiel capítulo 14. Vamos observar Ezequiel capítulo 14, verso 12. Presta atenção, irmãos. E isso que vai acontecer. Veio ainda a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, agindo maldosamente, então estenderei a minha mão contra ela e lhe quebrarei o báculo dos pães e enviarei contra ela fome e dela exterminarei o homem e os animais. Irmãos, isso que vai acontecer. Deus, irmãos, vai livrar os escolhidos, ainda que tivesse no meio dela 3 homens, Noé, Daniel e Jó. Eles, pela sua justiça, livraria apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Então o Senhor ia salvar só esses 3 homens, irmãos, pela justiça dele. Depois vai fazer, irmãos, isto, quando tirar. Se eu fizer passar pela terra besta, pragas, feras, e esta assolar, de modo que ela fica desassolada, sem que ninguém possa passar por ela por causa das feras. Lembra das palavras de Cristo, irmãos. O pai não vai salvar filho, nem o filho vai salvar pai. Ainda que esses 3 homens estivessem no meio delas, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nem os seus filhos, nem as suas filhas livraria. Somente eles ficariam livres, e a terra, porém, seria assolada. Virá, irmãos, a ira de Deus com espada. E se eu trouxer a espada sobre aquela terra e disser a espada para passar pela terra, de modo que exterminasse todos os homens e animais. Irmãos, mais uma vez, o verso 18, ainda que esses 3 homens estivessem nela vivo, diz o Senhor, Deus, eles não livrariam os seus filhos nem as suas filhas, mas eles ficariam livres, somente eles, só os escolhidos, irmãos. Deus vai enviar as pragas e as pestes, ou se enviar a peste sobre aquela terra e derramar meu furor sobre ela com sangue para exterminar todo homem e animais. Mais uma vez, irmãos, o pai não vai salvar filho, nem filho vai salvar pai. Ainda que Noé, Daniel, Jó estivessem no meio delas vivo, diz o Senhor Deus, eles não livrariam nem os seus filhos, nem as suas filhas, tão somente livraria a sua própria vida pela sua justiça. Irmãos, eu já disse, irmãos, conforme a Escritura está dizendo, o povo de Deus não vai passar pelas 7 taças da ira de Deus. Porque até então, irmãos, não é eu que estou dizendo, é aquilo que nós estamos lendo e vendo na palavra de Deus. Então não podemos de maneira nenhuma, irmãos, fazer especulação da Escritura. Inventar coisas, criar coisas que não está escrito. Como ficção teológica, aumentar as coisas que não está escrito, irmãos. E também não podemos apoiar a nossa confiança em visões e interpretações de homem. Claro que cada um tem a sua visão, a sua interpretação, mas se não tiver, irmãos, coerente à palavra de Deus, como que nós vamos confiar, irmãos, colocar nossa confiança? Cuidado para nós não ser servo de homens. Cada um tem a sua própria interpretação, porque não precisamos de ninguém nos ensinar, o próprio Espírito Santo nos ensinará com aquilo, irmão, naquilo que já está escrito. Conforme nós lemos aí, irmãos, em Ezequiel capítulo 14, isso está em concordância, isso que vai acontecer em Apocalipse capítulo 16, que diz, e ouvi vindo do santuário uma grande voz que dizia aos 7 anjos, ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro, derramou sua taça sobre a terra, e apareceu uma chaga ruim, maligna nos homens, que tinha o sinal da besta e que adorava a sua imagem. E o segundo anjo derramou sua taça no mar e se tornou como sangue,
como de um morto, e morreu todo ser vivente que estava no mar. E o terceiro anjo derramou sua taça nos rios, nas fontes das águas, e se tornou em sangue. E ouviu um anjo das águas dizer: justo tu és, que era, ó santo, que é, né? Porque julgaste essas coisas. Porque derramou o sangue dos profetas, e tu lhe deste de beber sangue, né? Porque eles merecem. E ouviu uma voz do altar que dizia: na verdade, ó Senhor Todo-Poderoso, verdadeiro e justo são os teus juízos. E o quarto anjo derramou sua taça sobre o sol. E lhe foi permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grande clamor. Irmãos, é a grande tribulação. E blasfemaram do nome de Deus, que tinham poder, irmãos, sobre essas pragas. E não se arrependeram, nem deram glória. E o quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta, e o seu reinado tornou-se tenebroso, e os homens morgia de dor as línguas. Por causa das dores e por causa das chagas, blasfemaram o Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras más. E o sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, porque preparar o caminho, para preparar o caminho dos reis que vinham do Oriente. E da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, saíram 3 espíritos imundos semelhantes a rã, pois são espíritos de demônios que operam sinais, enganadores, que operam sinais, a quais vão ao encontro de todos os reis do mundo. Porque, irmãos, o anticristo vai operar sim, um espírito enganador. Então vai todos os reis do mundo para congregar a batalhar para o grande dia do Todo-Poderoso, quer dizer, o fim de todas as coisas. Por quê? Porque quando os inimigos de Deus, irmãos, juntaram como areia, quer dizer, no Armagedon, para fazer guerra à cidade santa, conforme nós vimos em Apocalipse, então, irmãos, vai derramar o sétimo anjo, vai derramar as 7 taças. Quer dizer, a última praga, que será, irmãos, o fogo que desce do céu. Porque nós vimos em Apocalipse capítulo 16, que diz, verso 16, e se congregaram no lugar, em hebraico se chama Armagedon, e o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do santuário da parte do trono, dizendo: está feito, e relâmpago, e voz, e trovões, e houve também um grande terremoto, qual nunca houve desde que há homens sobre a terra. E o terremoto foi tão forte, irmãos, naquela grande cidade. Então, irmãos, como diz, já está cumprido, já se cumpriu, e sairá a congregar, Questão 4, canto da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de batalhar, e subiram pela largura da terra, e cercaram o arraial dos santos da cidade santa. Irmãos, quando fala aqui o arraial dos santos da cidade santa, não quer dizer que os santos estão lá, não, porque os santos vão ser arrebatados no soar da 7ª trombeta. Aqui está falando, irmãos, das 7 taças da ira de Deus, aonde é o fim de todas as coisas. Olha o fim aí, irmãos. Depois, quando ele se agregar para guerrear contra a cidade santa, como a areia do mar, porque o anticristo vai enganar todos. Então, quando for, irmãos, destruir a cidade santa, então vai descer fogo do céu, porque vai ser a última taças derramada. O fim é esse. E o Satanás, que o enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta, o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados pelo século do século. Irmãos, aqui nós observamos, nas 7 taças da ira de Deus, somente a destruição da terra e de tudo que nela existe. Não está falando na volta de Cristo aqui, irmãos. Aqui não tem espaço para falar na volta de Cristo. Por quê? Porque ele vai vir buscar a sua igreja ao soar da 7ª trombeta, e não, irmãos, nas taças. O arrebatamento vai acontecer à voz da última trombeta, porque são 7 trombetas, e não taça, irmãos. Então a gente observa que eles estão acrescentando, estão fazendo ficção, irmãos, teológica, criando coisa que não existe aqui nessa passagem. O arrebatamento, irmãos, e o reinado de Cristo com a igreja vai, irmãos, iniciar a 7ª trombeta. Vê, irmãos, como tudo se concorda. Apocalipse capítulo 11, verso 15. E tocou o 7º anjo
a sua trombeta, e houve no céu uma grande voz que dizia: o reino do mundo passou a ser do nosso Senhor Jesus Cristo. O milênio, o reinado, ele vai reinar pelo século dos séculos. Irmãos, então vai ser o reinado de Cristo, vai iniciar ao soar da 7ª trombeta e não taça. Isso está em concordância, irmão, a vinda de Cristo, conforme, irmãos, os profetas, os apóstolos anunciou, vai ser, irmãos, ao soar da 7ª trombeta, Apocalipse capítulo 10, verso 7. Mas no dia da voz do 7º anjo, quando estiver para tocar sua trombeta, se cumprirá o mistério de Deus com o servo dele, conforme anunciou os servos, profeta e os apóstolos. Isso confere, irmãos, em Mateus capítulo 24, porque o Senhor sempre, irmãos, dava pista para nós entender o arrebatamento. Mateus capítulo 24, verso 31, ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, as quais ajuntarão os escolhidos. Somente os escolhidos. O arrebatamento, irmãos, vai acontecer somente os escolhidos, conforme ele falou. Se Deus não brilhasse o dia para os escolhidos, nem ele salvaria, por causa a ira de Deus vai ser muito pesada. Mas por amor dos escolhidos, irmãos, ele vai arrebatar eles. Então ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, a quais se ajuntarão os seus escolhidos desde o 4 vento, de uma extremidade da outra dos céus. Isso, irmãos, nós observamos em 1 Coríntios capítulo 15. O apóstolo Paulo falava isso porque ele teve a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. O evangelho que ele pregou foi revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não foi atrás de Pedro, nem de outros apóstolos para perguntar como que é, como deve ser, como vai ser, porque foi revelado. Então, 1 Coríntios capítulo 15, verso 52, no momento, no abrir e fechar dos olhos, ao som da última trombeta, confere ou não confere, irmãos? Em Apocalipse, confere também em Mateus capítulo 24, então, no momento, no abrir e fechar dos olhos, ao soar da última trombeta, porque a trombeta soará. Então, ele teve essa revelação, e os mortos serão ressuscitados, incorruptíveis, e seremos transformados. Tessalonicenses, irmãos, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com voz de um grande brando, com a voz do arcanjo, e ao som de trombeta de Deus, os que morreram em Cristo estarão primeiro. Irmãos, a soma da palavra de Deus é a verdade. Está aí, irmãos. Eu procuro falar linguagem assim popular, que todos entendem, por mais que às vezes eu erro aqui, erro ali, irmãos, por ser, irmãos, leigo, né? Às vezes até nas escritas, na lida, mas, irmãos, devemos ser manso, irmãos, como uma pomba, né? Mas prudente como uma serpente. Devemos ser simples também como uma pomba, irmãos, mas prudente como uma serpente. Devemos ser prudente e não ir além daquilo que está escrito. Então, nós não estamos vivendo, irmãos, no milênio, porque o milênio ainda não aconteceu. Satanás, irmãos, não está preso, porque as coisas que estão acontecendo, ele está solto. E alguns, irmãos, trazendo alguns textos mal interpretados, acaba trazendo confusão em manifestar que o diabo está preso. Irmãos, o diabo não está preso, irmãos. E qual os textos que eles pegam? Primeiro, eles pegam Judas, versículo 6. E os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, ele os tem reservado em prisões eternas na escuridão, para o juízo do grande dia. Irmãos, vamos prestar atenção, irmãos. Conforme aquilo que nós estamos lendo, irmãos, pela a guia do Espírito Santo, está escrito assim: ele os tem reservado em prisões eternas na escuridão. Ele está preso na escuridão, ele não tem luz, anda em lugar seco, procurando algum lugar, irmãos. Ele sente medo, pavor, ele anda em escuridão, então está preso na escuridão. Vê também em 2 Pedro capítulo 2 também que eles pegam, verso 4. Porque se Deus não poupou os anjos quanto pecaram, mas lançou no inferno e os entregou no abismo da escuridão, reservando para o dia do juízo. Então ele está, irmãos, em abismo, na escuridão, ele está preso na escuridão.
E, irmãos, isso não significa que ele está preso, mas está preso na escuridão, sem ver a luz. Entende? Por isso que eu sempre manifesto isso, irmãos. O que ele sente prazer é quando está num corpo. Por isso que ele fica procurando, irmãos, um corpo, porque o lugar que ele tem prazer é num corpo, aonde ele vai alimentar, como diz em Gênesis, no seu ventre você vai rastejar, e do pó comerá. Quando ele entra num corpo, irmãos, ele come do pó, da carne, os frutos da carne, amizade, contenda, vício, prostituição. Quando alguém, irmãos, está com um vício desse, está ali um espírito alimentando. Então, por isso que ele não quer largar um corpo, irmãos. Então é isso, está preso na escuridão. Então essa é a minha interpretação, irmãos. O diabo, ele ainda não está preso, o milênio ainda não aconteceu, irmãos. E vamos ser submissos àquilo que está escrito. Então, mais uma vez, irmãos, vamos entender a vontade de Deus naquilo que já está escrito para nós. E não podemos, irmão, acrescentar de maneira nenhuma ou criar coisa na palavra de Deus. Então está aí, mais uma vez, a minha visão e interpretação. Deus abençoe a todos.